São Paulo. Um homem mijado provavelmente reside na rua. Talvez na Praça da Sé, ele grita para todos que possam ouvi-lo perfeitamente. Hoje o homem precisa ser mais humilde. A rua está bem cheia. Ele grita, mas ninguém ouve. Márcio Vidal Marinho. Bom dia a todos, somos alunos da Escola Estadual Reverendo Urbano de Oliveira Pinto e vamos apresentar a Rádio Jovem Urbana. Eu sou a Micaela. Oi, eu sou a Michelle e hoje vamos abordar o tema educação, poesia e a importância da escrita para se obter o respeito. Por isso, hoje teremos conosco 3 convidados. São eles: Márcio Vidal Marinho, professor de língua portuguesa, escritor e praticamente da Cooperifa; Ricardo Gabriel, professor de sociologia e cantor de rap; Eliane Silva, professora de sociologia, doutorada pelo UNESP, com estudos sobre a violência social, presente na obra da escritora Carolina Maria de Jesus e o coletivo Abayomi, que estará fazendo um grafite, mas tudo isso será depois do intervalo com a música Nova Era, da qual o nosso convidado Ricardo participa. Vamos curtir. Um abraço sincero, ameniza o tormento, imaginando cada dia melhor. Sentimentos, orações, reivindicações, canalha, governão, civilização. Entretenimento dá sentido à multidão, a lei publicada condena ações. Seres humanos odiados por parentes implicados por porções a porto do pensamento superno, sofrimento de cabeça erguida no vale dos favores que absolvem interesses, superfaturado no desvio de verbas destinados à história e hospitais mercenários da morte, colocando a sorte. Esse não esquece, respeitou primeiro, estudar, saber, pra vergonha do amante. Nova era, favela, desenvolve os mitos da cidade ao samba. Nos finais, os campos de futebol, cheio de jogador, habilidoso, cada livro, genial, finaliza jogada no gol, sensacional, toca a bola no jogo, só não favor, vem no jogo, lança frente, antecipa a jogada, como no patinho, onde brilha a lua cheia, no universo estrelado, no poder da madrugada, inteligente e linda, ao meu lado, logo todo dia, vem com as cores e fraquezas, eu faço cantar, a fute percebi, semear, a colheita aprimorou, negou, a percebida vivou, desenvolver palavras, por nós estressadas, Deus nos abençoe nesta caminhada. É isso aí, Micaela. Agora estamos aqui com os nossos convidados. Perguntam por que falo de amor quando o mundo está em guerra. Francamente, respondi para que a guerra acabe. De Márcio Vidal Marinho. Voltamos com a nossa Rádio Jovem Urbano e agora vamos para a hora mais esperada do nosso programa. É isso aí, Micaela. Agora estamos aqui com os nossos convidados, as repórter Rebeca e Brenda. É com vocês então, Rebeca e Brenda. Olá, bom dia a todos os nossos convidados. Estamos recebendo hoje o professor de língua portuguesa e poeta Márcio Vidal Marinho, o professor e cantor de rap Ricardo Gabriel e a professora estudiosa de literatura e da sociologia Eliane Silva. Conversaremos agora então sobre os temas do nosso programa: educação, poesia e a importância da escrita para se obter o respeito. Bom, nós vamos começar com o nosso convidado Márcio. De onde ou como surgiu a ideia de fazer poesia? Bom dia. Primeiro eu queria agradecer ao convite de participar aqui da feira, especialmente aqui da rádio, ao vivo aqui na praça. Convite feito pela Fabiana. Bem, a poesia acho que vem desde a infância, desde a época da escola, que
sei lá, desde a quarta, quinta série, quando eu comecei a conhecer os livros do Monteiro Lobato, a fazer peça infantil na escola e depois querer também transformar isso em escrita, em poesia, de alguma forma querer me expressar. Acho que foi isso, assim. Há quanto tempo você escreve? Há pelo menos uns 22 anos. E de onde você tira inspiração para escrever? A inspiração, ela vem do cotidiano, do comum, né? Porque, não sei se vocês sabem, que escrever poesia, escrever música, ela é menos inspiração e mais transpiração, né? Você tem uma ideia e aí você trabalha em cima dessa ideia. A inspiração acaba sendo um pouquinho só, o resto é pesquisa para poder escrever. É mais trabalho do que inspiração. Nós sabemos que o seu último livro publicado é A Vida em 3 Tempos. Além desse, você tem outro livro ou projeto para nossas publicações? Tenho. O meu primeiro livro foi em 2010, embora eu já escrevesse há bastante tempo. Chama Receitas para Amar no Século XXI. É um livro que quase 100% só de poemas que falam sobre amor. Porque a gente está precisando de muito amor, né, nessa vida. E esse segundo, que é A Vida em 3 Tempos, e que na verdade já acabou a edição. Os últimos que eu tenho estão na biqueira literária que está ali embaixo. Tirando esses, eu não acabaram mesmo. Vai sair só ano que vem. E eu estou escrevendo um novo projeto, mas ainda não tem nome. Tem novos poemas que ainda estão sendo escritos. O livro A Vida em 3 Tempos é dividido em 3 partes: em tempos de guerra, em tempos de trégua e em tempos de paz. Na última parte, em tempos de paz, as páginas estão em branco. Você podia explicar pra gente o porquê disso? Bem, como que é o seu nome? Desculpa. Rebeca. O livro realmente está dividido em tempo de guerra, onde os poemas são mais pesados, a poesia mais politizada, no sentido social, né? Olha ao redor, olha ao espaço do mundo. O tempo de trégua é quando eu começo a inserir outros assuntos mais leves. Por isso que é trégua, onde coloca humor também. Tem uma crônica que fala sobre futebol, que é uma coisa que eu gosto muito. Então é uma crônica humorística, tem outros elementos. E o Tempo de Paz é um capítulo em branco, porque é uma paz que nós precisamos construir ainda, né? Cada um precisa construir a sua própria paz. E esse capítulo em especial, ele é feito para que o leitor procure essa paz, né? Que ele possa escrever a sua própria paz. Você participa da Cooperifa? Explique pra gente o que é a Cooperifa. Bem, eu sou um poeta da Cooperifa. Para quem nunca ouviu falar, a Cooperifa é a cooperação cultural da periferia para a periferia. Acontece lá na Zona Sul, no bar de Zé Batidão, todas as quartas-feiras à noite. Nós nos reunimos e recitamos poesias e ouvimos poesias, com o intuito de valorizar a cultura literária, musical e produzida na periferia, né, por artistas da periferia. Então, muitos poetas, escritores, na maior parte, são moradores da região, mas de todas as periferias do Brasil frequentam. Por exemplo, tem gente que vocês já ouviram muito falar, por exemplo, o Mano Brown faz parte, o Criolo faz parte, o Ferrez faz bastante parte disso, o Sérgio Vaz, que é o fundador, que é um poeta também. E estamos lá, todos são convidados, é aberto todas as quartas-feiras à noite. Para vocês que são pequenos ainda, convidem os pais, que vocês podem entrar, recitar a poesia de vocês. Tem muitas crianças que recitam lá, embora seja à noite, os pais levam.
pegam, elas leem a poesia. É isso. O tema desse programa é educação, poesia e a importância da escrita para se obter respeito. Você, como professor, acha que a escrita é importante, que é um caminho para se obter o respeito? Ler e escrever é fundamental, desde sempre. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas ler e escrever, historicamente, era um instrumento de dominação. Quem não sabia ler e escrever era enganado e eram dominados pelas pessoas que sabiam, porque achavam que tinham mais conhecimento que a pessoa que não sabia ler e escrever. E isso, de alguma forma, até hoje é assim. Por isso que quanto mais a gente aprende a ler e lê e escreve, mais informação a gente tem. Porque quem lê enxerga melhor, quem lê tem mais noção das coisas que acontecem e tem mais condições de evitar de ser enganado, de mudar, evitar que as pessoas enganem o país, porque a leitura é a base da informação. Sem a leitura a gente não consegue, a gente tem menos compreensão de um monte de coisa, principalmente que as coisas são feitas de um modo bastante complicado, Quem aqui já leu o ECA, por exemplo, tem lá artigo, e quanto mais a gente lê, a gente tem melhores possibilidades de compreender os nossos direitos, os nossos deveres e como cobrar isso. A leitura é fundamental para tudo, inclusive para diversão, Eu gostaria de fazer uma pergunta aos nossos 3 convidados. Por que cada um de vocês escolheram ser professor? Vale a pena ser professor? Bem, a profissão professor tá precisando de novos professores. A mídia, a televisão, os rádios falam que é uma profissão difícil, mas não é, A gente tem os problemas, mas ainda não existe no mundo ninguém que não passou pela mão de um professor, a menos o bebê que acabou de nascer. No Brasil existe uma lei que toda criança deve ser matriculada na escola e frequentar. Então a gente entende que todo mundo um dia vai passar pela escola. Não importa se seja por pouco tempo ou por muito tempo, mas um dia vai passar pela escola. Isso já mostra a importância da escola na vida. E ser professor é fazer parte dessa história. De alguma maneira, possibilitar que as pessoas cresçam e tornem-se cidadãos melhores. Oi, meu nome é Eliane. Sobre ser professor, eu acho que a importância, ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê, como o Márcio falou, a mídia, a sociedade de uma maneira geral, diminuindo essa função, é essencial para que a gente possa transformar a nossa realidade social. Para mim, ser professor, antes de tudo, é transformação. Primeiro é a transformação que a gente tem de si mesmo, porque se dedicar ao trabalho ao outro exige muito da gente, como ser humano. E o segundo é permitir que o outro se transforme também, porque o aprendizado, o conhecimento, ele não surge do nada. Então ele precisa de algumas ferramentas, alguns mecanismos, e o professor é uma personagem importantíssima nesse processo de transformar a realidade para ajudar os nossos alunos a transformarem a si mesmos e ao mundo. Bom dia. Então, eu estou no 2º ano como professor. Há uns 10 anos atrás, eu tinha mais essa convicção de ser professor. Passou esse tempo que fui trabalhar em empresas privadas, enfim, terminei a faculdade, fui para a escola. Tinha aquele sonho de ser professor, onde eu chegaria na sala e todo mundo
ficaria como agora, sentadinho, olhando para mim, eu pudesse me expressar e falar e trazer novas ideias. E até um pouco da realidade também que eu vivi, que eu sou nascido e criado aqui no Hermelino Matarazzo. Então, assim, só que chegando na sala de aula é uma outra realidade, e como os professores falaram, essa ideia que se criou da escola, principalmente da escola pública da periferia, que está meio sem sentido, um pouco desvalorizado, até os professores também, o respeito pelo professor. Eu acho que o professor tem que lutar muito primeiro em sala de aula para conquistar esse respeito, para depois continuar, para conseguir fazer o trabalho, enfim, como professor. Então eu acho que, e outra, o que eu tô vendo também nas escolas é que tá tendo uma reciclagem de novos professores que estão entrando, antigos que já estão saindo, que vieram de outros regimes educacionais, enfim. Agora estão vindo novos professores com novas ideias. Os exemplos são aqui, nós três, mas também tem o professor Anderson de filosofia, que é novo também na escola, o Caio, a professora Fabiana. Então estão vindo novos professores com novas ideias. Eu acho que a escola está precisando disso mesmo, novas ideias, novas cabeças. Enfim, e aí eu acredito que é daqui para frente mesmo essa mudança, mas precisa. A escola tem que melhorar, tem que mudar, mas tem que ser a nossa cara, entendeu? Não pode ser algo muito formal. Acho que tem que ser do nosso jeito. Tem que ser assim, como os saraus que estão estourando, né? Estão em todas as periferias, tem vários grupos de sarau. Acho que isso também vai fortalecer ainda mais a escola daqui para frente e tirar essa ideia da escola, né? Como meio sem sentido, um pouco desvalorizada a ideia de escola, meio sem sentido. Eu acho que está mudando, eu acho que daqui para frente as coisas vão melhorar, com certeza, né? Conta pra gente como o rap entrou na sua vida, desde criança, já que você gostava. Então, como eu disse, eu sou aqui da periferia, então eu sei lá, nos anos 90, tinha um amigo que o tio dele tocava, não falava antes DJ, né? Era o cara que dava o som e tal, que ele trabalhava, eu comprava os vinis lá, os discos que nem poucos, né? Nem tem mais vinil hoje em dia, né, pra vender, hoje é tudo CD, MP3, enfim. Ele comprava os vinis, trabalhava, tinha aqueles baús de vinil de música dos anos 70, 60, sabe? Michael Jackson, James Brown, enfim. Mas tinha também os nacionais, como Jorge Ben, Tim Maia, Cassiano, Elis Regina. Então, com esse amigo, nós ficávamos na casa do tio dele, colocamos lá nos toca-disco e ouvindo, desde todos esses sons nacionais que eu falei, como os internacionais. E era samba rock, era funk, o funk antigo, né? Não o pancadão da atualidade. Era como começou, enfim, toda essa ideia. Então esse som, essa black music nacional, internacional, foi me influenciando, como também samba, né? Fundo de quintal, Candeia, Cartola, tudo isso foi da minha vivência como criança. Então nos anos 90 surgiu uma banda nos Estados Unidos que estourou, foi o Public Enemy. E esse Public Enemy foi o grupo também que influenciou o Racionais MC também. E aí também veio o Racionais nessa época, veio o Pepeu, do rap nacional, veio o Taíde também nessa época. E na época, nesse período também tinha a São Bento, onde o pessoal se reunia para trocar ideias do que estava rolando nas periferias. A São Bento era a estação lá no Gabaú, a estação de metrô. E aí nós dançávamos break lá e ficava trocando outras ideias. Isso tudo foi me influenciando, até que em 2000, mais ou menos, eu comecei a escrever. Porque a gente tinha um grupo aqui no Hermelino que hoje virou um time de futebol chamado Coisa Nossa. E essa ideia Coisa Nossa era isso, a gente tinha a ideia que a comunidade era nossa, nós tínhamos que participar, a escola era nossa, nós tínhamos que participar. Então aí nós procuramos a diretora da escola Hermelino Matarazzo, vulgo Segundinho.
E lá nós fazíamos no final de semana um ponto de encontro, isso aqui. A gente fazia isso aqui, ó, uma mesa, aparelho de som, chamava as pessoas pra gente trocar ideia junto com a comunidade. Nos sábados. E aí eu senti a necessidade de começar a escrever, a fazer a rima. Então foi assim que surgiu as rimas, a escrita. Foi mais ou menos no período dos anos 2000, assim, mais ou menos. Você escreve suas letras? Como é o seu processo de escrita? Você tem uma rotina ou espera vir uma inspiração? Então, como o professor disse, nós somos professores, entendeu? Então não dá pra gente ficar só dedicado à rima ou só à poesia, enfim. Então, eu mesmo em particular, como professor de às vezes tem uma ideia e essa ideia, essa ideia é interessante, dá pra trabalhar. Igual a professora Fabiana, ela deu a ideia, tentar fazer uma rima que falasse do meio ambiente e tal. Então aí eu já peguei aquela ideia e já comecei a escrever uma rima, por mais que não está pronta, mas daqui pra frente, quem sabe, né? A gente vai começar a trabalhar essa rima. E assim, geralmente vem uma ideia na minha cabeça, e aí a gente vai trabalhando, vai lendo, e aí vai juntando, essa ideia é interessante, dá pra juntar. E aí tem um momento que aí eu sinto a necessidade de sentar, que é a parte mais difícil, assim, de sentar, e aí sim começar a construir o texto, né, que não é fácil, e o texto tem uma mensagem, tem uma